Olá, criançada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto infantil virtual da Igreja Batista de Cachoeirinha. No domingo passado, a tia Shirley contou a história de Abraão, de como Deus testou a fé de Abraão, pedindo para que ele sacrificasse o seu único filho Isaac. E Abraão provou a sua fé. Esse domingo, nós vamos começar de uma maneira um pouco diferente. Eu vou ler o versículo desse domingo e vocês vão tentar acertar sobre o que será a nossa história. O nosso versículo, ele se encontra em Gênesis 24, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que meu filho Isaac case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Sobre o que será a nossa história? Muito bem! Quem falou que será a história da busca de uma esposa para Isaac, acertou. E você, sabe como era o nome da esposa de Isaac? Quem falou tia Josiquele errou, porque este Isaac aqui é outro e não da Cachoeirinha. Então, para darmos prosseguimento, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pelo encontro infantil, mesmo sendo virtual. Obrigado pela proteção que você tem conosco, pelo cuidado. Obrigado por tudo que você tem nos dado. Que você possa estar abençoando os líderes do Ministério Infantil, as crianças que estão assistindo, e que o Senhor possa estar os abençoando e os guardando. Que o Senhor possa estar curando aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais e UBS, e que o Senhor possa estar os dando saúde. Que esse coronavírus passe logo e que logo possamos estar na tua casa. É isso que te agradecemos e te pedimos. Amém.
Audio Jungle. Tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Ô, Tiagão! Tiagão! Fala, Hugo! Tiagão, eu tomei uma decisão. Tomou uma decisão? Tu deve ter pensado muito tempo aí. O que tu tava pensando tanto aí pra tomar uma decisão? Eu tomei uma decisão que eu não quero ser adulto. Não quer ser adulto, Hugo, mas toda criança vai crescer e vai virar um adulto. Não é uma coisa que a gente não pode não querer. Mas eu não quero ser adulto, não. Não é assim que funcionam as coisas. Qual o problema de ser adulto? Por que você não quer ser adulto? Como é que você chegou a essa conclusão? Ah, Tiaglão, fácil. Olha só, ser adulto dá muito trabalho, Tiaglão. Muito trabalho. Ó, a gente tem que escolher uma faculdade, aí depois tem que escolher uma profissão, aí depois tem que arrumar um emprego, aí depois tem que casar, Tiaglão. Casar. Deve ser mó difícil escolher uma pessoa pra casar. Calma, Hugo. É por isso que tu não quer crescer, por causa das decisões? Muito difícil, Tiaglão. Quando a gente é criança, a gente só tem que tomar a decisão de estudar, fazer as tarefas, falar com os coleguinhas, brincar é legal, Tiaglão. Mas tomar decisão, assim, é muito difícil, Tiaglão. Hugo. Pode ser que tomar decisões assim seja difícil, mas isso não é impedimento pra gente ter que ficar adulto, crescer. Sabe por quê? Porque se a gente tomar as decisões esperando a vontade de Deus, vai dar tudo certo, Hugo, sabia? Inclusive, tu tava falando aí sobre casar, né? Na nossa lição de hoje vai ter uma lição muito legal sobre isso. Sobre como esperar em Deus na decisão para casar. E aí, Tiaglão? Sabia que foi Deus que escolheu a esposa desse personagem que a gente vai estudar hoje? E foi, não é que é legal? E foi um casamento muito bonito. Ai, é uma história tão linda, Hugo. A minha sobrinha adora essa história. Se a Maria Clara gosta, eu acho que eu também vou gostar. Vai sim, Hugo. Então solta a lição, tia! Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre as histórias do livro de Gênesis e a história de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 66, e se chama A Busca de uma Esposa para Isaac. Como nós vimos nas lições passadas, Abraão já estava um homem muito velho e Sara, sua esposa, já havia morrido. Ela foi então enterrada em uma caverna na terra de Canaã. Nós já aprendemos também que Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma grande nação, mas isso só aconteceu quando Abraão e Sara já estavam bem velhinhos, mostrando assim o grande milagre que Deus fez na vida daquele casal. Deus deu a eles um filho e esse filho se chamou Isaac. Isaac cresceu e já estava um homem feito. Então Abraão decidiu que tinha chegado a hora de Isaac se casar. Mas Abraão, pai de Isaac, decidiu que a esposa para o seu filho não deveria ser uma das mulheres da terra de Canaã, porque essas mulheres não adoravam a Deus. Abraão então lembrou da sua parentela e decidiu mandar buscar uma esposa entre os seus parentes em uma terra distante. Abraão então chamou o seu servo mais velho em quem ele tinha bastante confiança e pediu para que ele mesmo ficasse encarregado de ir até a terra de Abraão para escolher uma esposa para Isaac. Abraão falou o seguinte para o seu servo: Quero que jure pelo Senhor Deus que não tomará uma esposa para Isaque das filhas dos cananeus, mas de meus próprios parentes em minha terra natal.
O servo de Abraão ainda perguntou se ele poderia levar Isaque para o próprio Isaque escolher a sua esposa. Mas Abraão disse que não, porque Deus havia dado a terra de Canaã para que sua descendência, a descendência de Abraão, habitasse aquela terra. E se Isaque fosse de volta à terra natal de Abraão, ele poderia tentar se estabelecer por lá, casar por lá e ficar por lá, descumprindo então a ordem do Senhor de habitar a terra de Canaã. Então foi por isso que Isaque não foi escolher a sua esposa. O servo de Abraão foi encarregado de fazer essa escolha. O principal servo então prometeu que obedeceria às ordens de Abraão. Ele levou consigo 10 camelos carregados de presentes, todo tipo de presente que Abraão pôde oferecer. Ele partiu então para Aran-Naharaim e seguiu para a cidade de Naor. Chegando lá, ele fez os camelos se ajoelharem perto do poço da cidade. Já era quase de noite e as mulheres já estavam subindo até lá para ir buscar água no poço. À beira do poço, então, o servo de Abraão orou ao Senhor. Senhor Deus, faça-me bem-sucedido hoje. Faça com que, quando eu diga a uma jovem, por favor, baixe o seu jarro para que eu possa beber, e ela diga, beba, e eu darei água aos seus camelos também. Seja ela que você tenha escolhido para o seu servo, Isaque. O servo de Abraão foi específico, não é? Ele orou, dizendo ao Senhor aquilo que ele iria falar para a jovem e pedindo ao Senhor já uma resposta específica para aquele pedido dele. E antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, uma jovem que estava tirando água do poço e estava inclusive com o jarro em seu ombro. Rebeca era filha de Betuel, que era parente de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era muito bonita e o servo então correu para pedir água dela. Lembra da oração que ele fez ao Senhor? Pois é, ele falou exatamente as mesmas palavras para Rebeca. Ele pediu água e olhem só, crianças, a resposta que Rebeca deu ao servo de Abraão foi exatamente a resposta que o servo havia pedido ao Senhor em oração. Ele pediu água e ela disse, beba, meu Senhor. E não só isso, ela ofereceu também água aos camelos que estavam com o servo de Abraão, exatamente como o servo havia pedido ao Senhor Deus. Mas havia também uma outra exigência para a escolha da esposa de Isaque. Ela deveria ser parente de Abraão. Então, quando os camelos terminaram de beber água, o servo de Abraão descobriu que Rebeca era da família do seu senhor. Então, imediatamente, ele tirou um anel de ouro e deu a Rebeca juntamente com pulseiras de ouro e colocou em Rebeca. Ele então falou, por favor, me diga, há um lugar na casa de seu pai em que eu possa passar a noite? Rebeca então disse que sim, que eles haviam muita palha e muita forragem para os camelos e que também havia lugar para o servo na casa de seu pai. O servo de Abraão mais uma vez se prostrou ao Senhor e orou, agradecendo pela resposta que o Senhor havia dado ao seu pedido. Rebeca mais que depressa correu de volta para sua casa e seu irmão Labão foi quem voltou para levar os camelos e o servo de Abraão até a casa de seus pais. O servo de Abraão então não comeu nada até revelar aquilo que ele estaria fazendo, aquela missão que a ele foi concedida. Ele então contou à família o motivo que ele estava ali naquela terra e contou também como Deus havia respondido à sua oração, enviando Rebeca para o encontro dele, permitindo que Rebeca lhe desse água e também desse água aos seus animais. Betuel, pai da Rebeca, reconheceu que aquilo estava nos planos de Deus. Então ele permitiu que Rebeca fosse com o servo de Abraão e se tornasse mulher de Isaque, assim como o Senhor tinha ordenado. A mãe e o irmão da Rebeca queriam que ela ficasse pelo menos mais uns 10 dias com eles na casa deles, mas o servo
disse que ela precisava ir imediatamente ao encontro de Isaac. Então eles saíram, a família da Rebeca abençoou a ela e eles viajaram então para a terra de Canaã. Isaac estava no campo quando viu o servo de Abraão retornando com a moça. E nesse momento a Rebeca cobriu o rosto com o véu. Isaac então se casou com Rebeca e ele a amou muito. E ela, inclusive, foi uma espécie de consolo a ele, pois havia perdido sua mãe. A história dessa busca por uma esposa para Isaac nos faz pensar sobre o poder que a oração tem e sobre o quanto o Senhor nos ouve. Mesmo sendo crianças, vocês já podem conversar com Deus e pedir aquilo que vocês desejam. O Senhor vai responder sempre de acordo com a vontade dele. E nós só podemos aceitar aquilo que o Senhor quer pra gente, pois sempre será o melhor. Verdadeiro ou falso? Atenção, crianças, para a primeira afirmação. O tema da lição de hoje foi a busca de uma mãe para Isaac. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É falsa! Após a morte de Sara, Abraão a sepultou em uma caverna. Verdadeira ou falsa? Afirmação verdadeira! A cor da camisa do servo de Abraão era verde. Verdadeira ou falsa? Afirmação falsa! O servo de Abraão foi em busca de uma esposa para Isaac e levou consigo 10 jumentos cheios de presentes. Verdadeira ou falsa? Afirmação falsa! Ao chegar perto do poço, uma moça chamada Rebeca ofereceu água para o servo e para os seus camelos. Verdadeira ou falsa? Afirmação verdadeira. Sexta e última afirmação, crianças. O irmão de Rebeca, chamado Latão, levou os animais e o servo até sua casa. Verdadeira ou falsa? Afirmação falsa. Até o próximo domingo, crianças, se Deus permitir. Tchau!